Fala galera, tudo bem? Eu sou o Diego. Eu sou a Larissa. A gente está aqui para falar um pouco sobre casamento, sobre casal, deixando claro de início que nós somos uma casa em construção. Isso quer dizer que não existe casamento perfeito, não existe casal perfeito, né, Lara? O que existe, eu acredito, é aquele casal, aquela família que sabe resolver os problemas mais rápido, né? Exatamente. O tema que a gente quer compartilhar hoje com vocês é: se o barco afundar, os dois morrem. São alguns princípios sobre amizade no casamento, sobre parceria, sobre empatia, sobre sermos solidários uns com os outros. E a palavra traz muita coisa rica para a gente praticar isso dentro da nossa casa, no nosso casamento. E o texto que a gente queria utilizar como base, tá aparecendo para você aí, é lá Romanos capítulo 15, versículo 1, que diz assim: nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Eu acho que esse texto, tenho convicção que esse texto, por ele mesmo, ele já dá muita base, muita direção para o casamento. Né, lá? Porque aqui Paulo está falando algo que se aplica muito no nosso casamento. Em primeiro lugar, se você hoje está forte emocionalmente, ou de alguma maneira, seja em qualquer área do teu casamento e o seu cônjuge não está, é nosso dever. Eu achei legal lá na palavra que ele usou. É a palavra dever, né? Não é uma coisa assim, não. Se possível, faça. Exato. Não, é o seu dever, exatamente. Né? Enquanto parceiro, companheiro. Porque a gente sabe que o casamento, ele é a união de duas pessoas que têm personalidades diferentes, que têm culturas diferentes, histórias, que vieram de famílias, de contextos... com valores diferentes. Extremamente diferentes. E é um processo, né, Lara, tudo isso. Então, quando eu entendo que em algum momento da minha vida, do meu casamento, Deus me fez forte, seja nas emoções, ou estou melhor na minha carreira e a minha esposa não está num momento muito bom da carreira, ou vice-versa, Paulo está dizendo, é dever seu, é uma ordem, se você não fizer isso é pecado, você suportar aquele que está mais fraco. Você não agradar a si é outro grande segredo do casamento. Quando eu sou forte, quando eu entendo que é minha responsabilidade, suportar a minha esposa, dar suporte para ela. E muitas vezes também, de suportar mesmo. Sim, assim, não só dar suporte, suportar minha família, Deus tem que suportar. Vamos aguentar também, né? Passar por tudo isso. Exatamente. Então, quando eu entendo isso, é porque eu já entendi que casamento não é para agradar a mim, mas agradar a minha esposa. Então, eu acredito que a chave de hoje é casamento. Você casou para agradar o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido. Você não casou para agradar a si. Você casou para cumprir o mandamento, o segundo mandamento que Jesus falou para nós. O primeiro, ama o seu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, alma e entendimento. O segundo é, ama o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo é, eu não vou agradar a mim, eu vou agradar a minha esposa. Então, quando você está forte, quando você se sente bem em uma área da tua vida, isso não é para você ser arrogante dentro da tua casa, isso não é para você apontar o dedo como acusação, tá vendo? Eu faço isso. Não, não, não. Exatamente. Nós sejamos mansos e humildes como Jesus. É momento de você olhar para tua esposa, você olhar para o teu marido, levantar ele e ser suporte para ele. E usar da força que Deus tem te dado para fortalecer o seu marido ou sua esposa. Eu acho, que o que ilustra muito isso que a gente está falando é realmente um barco, né? Onde o casal tá ali remando em conjunto. Pode Exatamente. acontecer, né, de num momento aí na travessia, um estar mais enfraquecido, cansado, fragilizado por alguma situação. E esse é o momento onde o outro se levanta, se coloca nessa brecha, né? O que é a gente se colocar na brecha pelo outro? Sim. É você se posicionar ali como intercessor do teu parceiro, né? Da tua parceira. É um momento que ele está debilitado espiritualmente, às vezes fisicamente, né? Passando por provações na sua vida financeira ou na saúde. E é o dever daquele que está naquele momento, naquela situação mais fortalecido, suportar. Mas é o suportar de, primeiro, apresentar ao Senhor o outro, né? Sim. De levar para o altar de Deus a necessidade do teu parceiro, de se colocar mesmo ali à disposição dele para suprir aquilo que está faltando, né? Então, naquela situação. Então, assim, é importante que a gente tenha esse panorama de entender que nós, como seres humanos, né, como pessoas, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Sim.
nós viveremos momentos de vulnerabilidade, viveremos momentos de fraquezas, de crises, de tristezas, de coisas de adversidades. Sim. E que isso vai me acometer de uma maneira que vai ser diferente para você. E nem por causa disso eu vou menosprezar exatamente a forma como você tá reagiu, você reagiu. Então, eu acho que uma das coisas é isso também, a gente tentar olhar na ótica do outro, porque às vezes o outro ele consegue lidar melhor com algumas situações e o parceiro não. A gente vai até dar 2 exemplos que aconteceram conosco, né? Mas antes desse exemplo, deixar claro para você que está acompanhando a gente, por que a ilustração do barco? Porque o casamento, assim como a vida, nós estamos no mesmo barco com Jesus. O mesmo. E esse mar, ele nem sempre é um mar de bonança. Né? Vai ter tempestade. Gente, vai ter tempestade. Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflições. Exatamente. Então a figura do barco é exatamente essa. Nós estamos no mesmo barco. Por causa da crise, vai ter momentos que um vai precisar do outro para equilibrar esse barco, senão a gente vai naufragar. Exatamente. Né? Então é a ideia de realmente... e você falou, é um barco só, né? Não tem como eu te socorrer se eu estou no barco e você no outro. Exato. O casamento é uma coisa só. Então, se eu não fortalecer o meu marido no momento de fraqueza dele, o barco afunda e eu vou junto. É isso que eu acho que precisa ter. Não existe essa individualidade, né, nas ações, naquilo que a gente pensa, ou na execução do que acontece no casamento. É um barco só. Né? Eu não posso achar que não, esse é um problema que ele está vivendo, é um momento que ele está passando, e ele vai precisar viver isso, e eu vou seguir minha vida aqui. Não, o barco é o mesmo. E a gente precisa remar junto. Então, se você está percebendo que o seu cônjuge está passando por um momento difícil em alguma área, mude a sua atitude hoje. Ao invés de você criticar ou não falar nada, não, se prontifique e vai lá, fortaleça ele, converse com ele, levante o seu ânimo, seja através de uma oração, através de um conselho. É esse o fundamento que a gente queria trazer para você. Se você está forte hoje, você aí no casamento, então você tem o dever de fortalecer o seu cônjuge. Como? Não agradando a si. Agrade o seu cônjuge. Por causa disso, a gente tem 2 testemunhos, né, Lara? Sim, um que aconteceu comigo em 2013, que você precisou me fortalecer. Em 2013, eu vou resumir aqui. Em 2013, o Di já falou algumas vezes também, né? Já mencionou. O Di passou por uma cirurgia simples, né? Aparentemente de apendicite, teve algumas dores, foi para o hospital e internou. E após a cirurgia, quando ele voltou para casa, alguns dias depois, aquela cirurgia teve complicações, né? Ele teve... Como é que é o nome, Di? O meu intestino grudou no outro, né? Acabou tendo... Tem um nome específico tem lá que um agora problema intestinal ali, e ele teve sérias complicações, precisou ficar internado, foi uma situação bem difícil. E isso gerou no Diego depois, né? Depois que ele se recuperou, saiu do hospital, gerou nele um medo muito grande das enfermidades, né? De ser acometido novamente por enfermidades. E nós, como eu disse anteriormente, somos pessoas, passamos por enfermidades, horas, né, na nossa saúde, enfim, todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Mas para ele isso gerou um temor muito grande, ele já não sabia mais como lidar com essas angústias e esses medos que, né, surgiram após essa situação traumática, né? Porque foram dias muito ruins, né, com falas de médicos, falas muito negativas, muito difíceis. Então, realmente, o que ele viveu, na intensidade que ele viveu, eu não vivi. Não senti como ele sentiu. Estive ao lado dele, nós, né, em nenhum momento nós nos distanciamos, porém, ele que viveu e por isso refletiu também nele. Mas me perdi no testemunho, peraí. E aí teve um dia que eu comecei a perceber que o Diego estava muito desanimado, muito entristecido, sem vontade de sair de casa, com medo de ficar doente. E naquele dia o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, que eu, que estava naquele momento fortalecida, precisava levantá-lo, precisava ajudá-lo. E eu me lembro até hoje, eu entrei no quarto e ele queria ficar lá deitado o tempo inteiro assistindo televisão, e o Senhor me encheu de coragem, de autoridade, e eu coloquei as mãos sobre a cabeça do Diego e eu repreendi esses pensamentos. Aquele foi o momento que o Senhor me encorajou para encorajá-lo, então eu me senti com uma ousadia mesmo, né, de repreendê-lo.
e de não aceitar mais, de me colocar à disposição para estar com ele, mas de não aceitar mais aquele comportamento. Me coloquei como parceira, né, disso. Sim. Mas de vamos lá, vamos junto, esse não é o seu lugar. Então foi marcante para nós aquele dia, para ele e para mim, né? Porque eu pude ver que sim, a gente passa por momentos difíceis, mas que bom que a gente, quando tem alguém ao nosso lado que percebe os refúgios, né? Porque pra mim a TV era um refúgio, né? Exatamente. Estar em pra casa. Pra você pode ser outro, né? Estar em casa. Era e você, cômodo, né? Você sutil, foi algo sutil e ali o Senhor me despertou. Então essa foi uma situação bem marcante na nossa vida sobre essa coisa de quando um tá fraquinho, né? Quando um tá fraquinho, o outro vai lá e rema um pouquinho mais. E nesse ano aconteceu o contrário, né? Nós temos 2 filhos e ficamos grávidos aí no final do ano passado. Da Amanda, fizemos, né, o exame, né, enfim, fizemos o chá revelação, estávamos felizes, porém aprovei o Senhor no mês de fevereiro levar a Amanda, né, a Larissa. Nós fomos uma consulta normal, um exame, aliás, de ultrassonografia normal, e naquela sala foi um dos dias mais difíceis da nossa vida, né, lá. Sim, uma experiência que a gente nunca imaginou viver, né? E aí a médica falou, infelizmente, né, a bebê já não está mais com o coração batendo. A gente passamos por todo aquele processo, digo passamos porque, claro, foi com a Larissa, mas fiquei junto dela ali o tempo inteiro. Então teve toda a frustração, a saudade, porque teve que acontecer o parto. Eu vi a Amanda, né, ela já estava ali com mais de 20 semanas, né? Mais de 20 semanas? 16 semanas, perdão. Mas já tinha o corpo, já estava em formação, já tinha a estrutura óssea. Então foi um período muito difícil. Porém, esse período foi mais difícil para minha esposa, não que para mim não foi, mas o Senhor começou a me fortalecer. E nesse momento eu pude dar suporte para minha esposa emocionalmente, né? Pude abraçá-la, e nós tivemos ali um tempo de louvor mesmo. Peguei o meu violão e nós começamos a cantar ao Senhor, e ali o Senhor nos deu uma canção. E isso não quer dizer que você que não tem o dom, enfim, não tem um talento específico, isso não vai acontecer, não, simplesmente você atrai a presença de Deus para sua casa e Ele é o nosso Consolador, como foi naquele dia. Sim. Como tem sido, né? Porque é um processo, né? Exatamente. E é legal de falar que nesse momento você não foi só um suporte na questão emocional, né? De compreender a minha fragilidade, os meus momentos de choro, né? De tristeza, de instabilidade emocional, mas também de abraçar as coisas práticas, né? Você viu que eu não tinha condição nenhuma de administrar a nossa casa naquele momento. Exatamente. Então de administrar a rotina das crianças. Foi cozinhar, foi lavar, cuidava das crianças. Então, porque naquele momento eu não poderia suprir a minha casa, né? Exatamente. Então, assim, como é bom estar num barco com alguém que é parceiro, né? Que pode compreender os seus momentos e te erguer. E entender que para o barco permanecer no mar de uma maneira saudável, que não vai gerar nenhuma morte, os dois precisam estar bem. Então esse é o conceito principal de hoje, que a gente queria passar através dessa palavra de Romanos e encerrar com um texto de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9, que diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhes resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então a terceira parte dessa dobra é Jesus. Exatamente. E é isso que nós queríamos deixar para você, para o seu coração, nesse dia. E eu também gostaria de fechar falando para vocês, né, permitam-se serem cuidados. Né, da medida que a gente fala assim, cuide do seu parceiro, mas o parceiro também precisa dar abertura para ser tratado e cuidado, né, amparado. E ser cuidado não é só ser, né, passar a mão na cabeça. Consolado só dessa maneira. Ser cuidado também é ser exortado, é ser levantado. Vamos lá, a gente está junto, sai desse lugar, né? Olha para outra direção. Vamos olhar para Cristo. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Puxa, está difícil, mas o que o Senhor quer nos ensinar. Então, permita-se ser consolado, permita-se ser ensinado, permita-se ser cuidado pelo seu parceiro. Acho que
se o seu parceiro se dispõe a fazer isso, você dá essa abertura, o barco vai, né, vai navegar em segurança. Jesus no barco, mais ainda. Bom, para encerrar, a gente queria deixar um desafio, uma lição de casa, né, Laura? Sim. Qual é o desafio? Você que é casado, acha que é óbvio, mas não é. A gente conhece muita gente que o marido ou a esposa passa por problemas no trabalho, problemas emocionais, preocupações e não abre de forma nenhuma para a esposa ou vice-versa. Aí gera especulações, né? Exatamente. Por que será que ele está passando? Por que tá assim? Por que tá com essa cara feia? Será que é comigo? Será que é no trabalho? Será que é porque a conta tá na pior? É verdade. O que será, né? Casais que não conseguem falar até da sua vida financeira, esconde, omite, e aí aquilo vai se arrastando. Lembrem-se, nós somos uma carne. Uma carne não fala apenas só de relação sexual, mas é uma pessoa só. Então, o desafio é que você possa ter um tempo, separe um tempo nessa semana para vocês conversarem sobre dificuldades que vocês têm passado. E após essa conversa, que vai ser regada de amor, de compreensão, nada de acusação, vocês vão orar um pelo outro. Certo, Lara? Simples? Difícil ou não? Não. Super simples, né? Simples, e pode ser que não seja uma prática na sua casa, né, dentro do seu casamento. Mas vai começar a ser. Desse pontapé inicial. Você vai ver verdade. Quantas vezes, como é gostoso, como é bacana e importante a gente abrir para o nosso parceiro que está se passando dentro de nós. Então é isso, gente. Espero que vocês possam ter sido abençoados. Compartilhem aí com outros amigos, pessoas que vocês conhecem, da família, amigos do trabalho, para que a palavra de Deus possa gerar fruto dentro dos lares, tá bom? Então vamos encerrar esse momento com uma oração. Feche seus olhos aí. Pai amado, Pai querido, sim. Nós te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra, ela é tão rica, ela nos traz instruções, Senhor, para uma vida feliz, para uma vida sadia, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tratar os nossos casamentos, por nos aperfeiçoar, Senhor, em momentos de dificuldade, Pai. Que o Senhor possa fortalecer cada um de nós, Senhor, para que nós sejamos fortes o suficiente para suportar as fraquezas do nosso próximo, Pai, do nosso parceiro, Pai, da pessoa que está ali conosco diariamente, Senhor. Nos dê sensibilidade, um olhar apurado, ouvidos apurados, que sejamos prontos para ouvir, Senhor, para acolher, Senhor. Acolher seja as dificuldades emocionais ou quaisquer outras, ó Pai, que sejamos sensíveis uns aos outros, Pai. Abençoa cada casal nesta hora, Senhor, que haja dentro dos lares a prática de abrir o coração, de dizer aquilo que está angustiando, aquilo que faz sofrer, Senhor, para que haja cura, Senhor. Que o esposo ore pela sua esposa, se coloque na brecha e ela também pelo seu marido, Pai. Que haja, Senhor, essa troca, Pai, e crescimento, Pai, e amadurecimento do casal, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos isso sobre todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. Amém. Amém. Bom, chegamos ao fim. Se você curtiu, compartilhe com seu amigo, familiar, para que a palavra de Deus possa gerar vida dentro dos lares, gerando vida, gerando fruto. Certo, Lara? Sim. Então tá bom. Posso dar um beijinho? Pode. Até a próxima, gente. Tchau.